Nesse vídeo, eu quero falar sobre as ideias de Attack e Release aqui no Audacity. Bom, as ideias de Threshold e Ratio, elas são mais ou menos intuitivas. A gente pode entender sem grande dificuldade que existe um ponto a partir do qual o efeito em questão entra em operação e que a transformação imposta para um áudio obedece sempre a uma razão. Mas as ideias de Attack e Release são um pouco mais abstratas. Bom, attack e release são medidos em termos de tempo. Eles são intervalos para a ação do compressor. Deixa eu selecionar esse cara aqui mais uma vez, vim aqui em Effect, Audacity, Compressor, e olhando para esse cara aqui, a gente percebe que o tempo de ataque vai de 0,1 segundos, ou seja, muito menos de um segundo, até 5 segundos. Do mesmo jeito, o release time vai de 1 segundo até 30 segundos. Isso é uma métrica específica aqui da interface do Audacity. Os compressores têm intervalos distintos. Bom, eu vou retornar esses dois caras aqui para o ponto inicial e vou desmarcar esse sujeito aqui. O que interessa, de uma certa maneira, está nesse cara aqui. Como eu falei anteriormente, um som ele vai ser afetado pela razão de compressão. Mas a questão é que a dinâmica do som ela não pode ser simplesmente eliminada quando o meter encontra a nova marca que vai ser imposta para a faixa de áudio. Tem que existir um intervalo que garanta algum movimento para esse sujeito aqui. Por exemplo, se a gente imaginar que o threshold está setado para -12, ou seja, que tudo abaixo de -12 continua inalterado e tudo acima de -12 vai sofrer alguma compressão e que essa compressão é de 2 para 1, se dentro desse cenário a gente imaginar que esse sinal varia até 6 decibéis, ou seja, que entre o threshold e o ponto máximo do intervalo dinâmico do áudio existe um intervalo de 6, aplicando um compressor com threshold de 12 e ratio de 2 para 1, o ponto máximo seria de 9. Só que acontece que se esse cara sair daqui e passar para cá automaticamente, é como se ele se chocasse do mesmo jeito que alguém se choca no chão depois de dar um salto de uma certa altura. É necessário que exista algum tipo de amortecedor, é necessário que exista alguma coisa que permita, de uma certa maneira, que esse encontro não seja assim tão de supetão. O Attack Time faz isso. O Attack Time garante que, mesmo que o nível máximo pós-compressão seja de -9, ainda exista um intervalo de tempo no qual esse cara ultrapassa o threshold, chega nesse cara aqui, que era o ponto máximo que ele deveria chegar, ou algum ponto intermediário, tudo depende da maneira pela qual o attack time é definido, e depois retorne ao ponto imposto pelo compressor. Esse intervalo de tempo entre um instante em que o compressor torna possível que se chegue a um ponto para além da razão final e o tempo em que o compressor obriga o áudio a alcançar a compressão final é o tempo de ataque. Para entender o tempo de ataque, é importante entender mais ou menos como um míssil balístico funciona. Ele chega num certo nível máximo depois do momento em que ele é lançado e existe um tempo entre esse ponto mais alto e o instante em que ele encontra o chão. Um tempo mais curto faz com que um míssil descreva um ângulo mais fechado. Um tempo maior faz com que ele descreva um ângulo mais aberto. É a mesma coisa com o tempo de ataque. O tempo de release faz com que o áudio, ao voltar para o ponto original após ter sido afetado pela compressão, ainda passe um pouco do nível que ele deveria alcançar e que o áudio sofra alguma coisa mais ou menos como o amaciamento do impacto quando alguém encontra o chão depois de saltar de uma altura mais ou menos rápida, enfim, mais ou menos elevada. É necessário que exista, de uma certa maneira, algum amortecimento para que esse choque não seja, de uma certa maneira, muito intenso. É por isso que, nesse segundo caso aqui,
praticamente não há compressão, porque o tempo de ataque, o tempo de release são tão grandes que o som passa, de uma certa maneira, pela ferramenta e a sensação que se dá é que não acontece nada. Trabalhando com o tempo de ataque e de release, a gente pode, de uma certa maneira, encontrar algum tipo de compasso mais adequado para conseguir realizar os efeitos que a gente pretende. Ok, no próximo vídeo eu vou mostrar como você pode utilizar a compressão sem ter que ficar preso obrigatoriamente às ferramentas que vêm embutidas com o Audacity.